Muito boa noite, pessoal do meu canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu estou postando para o YouTube. E eu creio que, assim como eu, vocês que são seguidores de Deus, não seguem religião, mas sim Deus, né? Estou aqui para estar falando mais de uma história, mais uma palavra do Senhor Jesus, levando a missão que é pregar a palavra do Senhor. E hoje o tema escolhido foi o tema de Jeremias. Esse tema, esse grande líder da história, né, que é o Jeremias, foi um profeta muito conhecido na cidade de Judá. Ele foi levantado muito jovem, né, por Deus, porque Deus olhou para ele e viu nele, teve uma visão nele de um líder, né, de um profeta. Então Deus depositou toda a confiança em Jeremias. Então o tema hoje na palavra de sabedoria é sobre o profeta Jeremias. Tá? Para quem já leu muito o livro de Jeremias, talvez devido a alguma provação que passa na sua vida ou já passou, o profeta Jeremias aqui chora muito, né? Na palavra aqui, nesse livro de Jeremias. Ele passa por muitas provações, né? Então ele lamenta muito. E muitas das vezes, quando a gente passa por alguma prova, problemas assim, lamentações, a gente sempre, quando abre o livro de Jeremias, a gente se identifica com as provações que ele passou, né? Perseguição. E o livro de Jeremias fala muito sobre perseguições, né? Então, muitas das vezes a gente passa por alguma perseguição na vida e vai lá no livro e abre Jeremias e já entende tudo, né? Que Deus está querendo nos falar. Então, Jeremias foi um profeta chorão, um profeta que foi perseguido, né? Ele tinha que pregar a palavra do Senhor, e muitas das vezes a palavra que ele pregava era a palavra dura, porque ele tinha que falar a verdade. E esse livro é para essas pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, para os profetas, né? Que precisam pregar a palavra, pregar a verdade. Eu creio que esse vídeo vai para muitos profetas como Jeremias e muitos rebeldes também, que precisam ouvir, né, a palavra. Hoje talvez eu esteja nesses dois lados, né, para ouvir, né, e para ensinar a palavra do profeta chorão Jeremias. Também já passei por processo de rebeldia e também muitas das vezes a gente é rebelde com o Senhor mesmo sem saber, né, em algumas situações da vida. Então a palavra ela é corta para os dois lados, então ela está cortando para mim também, gente. Tá? Então Jeremias ele foi assim um grande líder na época que Deus levantou em Judá para pregar aí nessa missão de falar a verdade. Foi muito jovem, a Bíblia não fala exatamente a idade. Alguns estudiosos do livro de Jeremias falam que foi aos 10 anos que ele foi levantado. Outros falam que foi a partir dos seus 19 anos em diante. Creio eu que ele já foi escolhido no ventre da sua mãe, como muitos profetas são, né? Que tem chamados do Senhor, foi escolhido pelo Senhor. Então, Jeremias, ele pregava, né, a palavra nessa época, falando para aquele povo que idolatrava. Era um povo que idolatrava, era um povo que adorava outros deuses. E Deus tinha uma promessa para aquele povo naquela época, né? Ele tinha uma promessa para aquele povo que vivia naquela região de Jerusalém. E aquele povo não queria ouvir o profeta Jeremias, nem dava crédito a ele. E ele sofreu muito com isso. A Bíblia fala que ele passou 40 anos pregando para aquele povo rebelde. E a promessa que Deus tinha sobre aquele povo era promessas boas, promessas de prosperidade, onde ia manar leite e mel, mas aquele povo vivia na rebeldia, e vivia abaixo da idolatria, adorando outros deuses, então eles viviam abaixo de maldição. E aí eles passavam por sérios problemas naquela época, né? Devido à desobediência deles e não ouvir a voz de Deus, que através de Jeremias, que era um canal usado por Deus para falar a verdade para eles, né? Então, assim, sua mensagem era bastante popular no seu tempo, quer dizer, eram mensagens dolorosas que ele tinha que pregar, e o Senhor falava, vai, prega aquele povo.
Aquele povo precisa ouvir a verdade. E o povo não queria ouvir a verdade, né? Eles não queriam ver realmente a realidade que eles tinham que viver diante da palavra do Senhor. Eles adoravam aqueles deuses, então eles viviam debaixo de mentiras. Então viveu durante alguns últimos dias deles de Judá, né? Aí antes da queda que teve em Jerusalém e do cativeiro da Babilônia. Profeta das lágrimas, como ele é bem conhecido, né? Porque pregava povos rebeldes. Ele é chamado e começou a profetizar ainda muito jovem, como eu falei, né? Foi entre os 10 a 19 anos, mais ou menos, mas eu creio que foi no ventre da mãe já escolhido. Aí o sacerdote de Anatote, ele era de uma cidade no território benjamita, Jeremias, bem localizada a poucos quilômetros de Jerusalém. E seu chamado foi relevante, principalmente para anunciar o julgamento de Deus, devido à idolatria e injustiça do povo. Quer dizer, como eu falei, o povo adorava outros deuses, eles idolatravam outros deuses, então ele estava abaixo de uma maldição ali naquele lugar, né? Naquela cidade de Judá, naquela região lá, né, de Jerusalém. Era um povo muito rebelde, por isso eles não tomaram posse da terra prometida devido à sua rebeldia. Então, quantas pessoas hoje são rebeldes ainda? Quantos profetas de Jeremias nos dias de hoje têm pregado a verdade, falado a palavra, e as pessoas voltam, retrocedem, voltam para trás, para a terra do Egito e adoram outros deuses. E aquilo que Deus prometeu para você está retardando por causa da sua rebeldia, né? Então, eu não sei o que quer dizer hoje para você, que Deus está querendo falar para você através do livro de Jeremias. Cada um o Senhor fala de uma forma, né? Talvez você não está nem dando crédito ao que eu estou falando. Muitas vezes as pessoas o julgam pela aparência, assim como muitos julgavam Jeremias pela sua origem humilde, mas o Senhor olhou para ele, acreditou e capacitou ele para pregar a palavra e a verdade. Jeremias teve uma vida solitária, ele vivia sozinho, porque muitas pessoas que são verdadeiras, né, muitas pessoas que falam a verdade, elas são ignoradas e vivem no seu mundo solitário. Porque ouvir a verdade dói, gente. Como dói? É muito mais fácil amaciar o ego de uma pessoa com mentiras do que, né, falar a verdade. E isso aí não está distante também dentro de líderes religiosos que não querem pregar a verdade e acabam amaciando o ego de muitos, né, de muitos ali que estão ali seguindo abaixo de mentiras. Eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém, mas só estou aqui falando o que eu senti no coração. Então Jeremias falava a verdade, ele vivia então uma vida solitária, porque como ele era um pregador que tinha que transmitir, ele era um canal de Deus. Deus olhou para ele e falou: não, eu vou te capacitar nessa idade. E ele se sentiu incapaz, ele quis recuar, mas aí o Senhor falava: não, vai, estou contigo e te capacito. E foi o que o Senhor fez, né? E aí, nesse tempo, ele viveu perseguições, Jeremias. Ele foi aprisionado, ele chegou a ser preso, ele levou surra daquele povo lá, os líderes daquela época, os políticos, né? As autoridades mandou prender Jeremias porque ele falava a verdade. Ele pregava para pessoas que estavam debaixo de engano e de mentiras e idolatria. Então Jeremias profetizou durante 40 anos em Judá. Ele teve, né, a invasão de Jerusalém e a deportação dos judeus para a Babilônia. E assim, o único que foi lá e conseguiu resgatar Jeremias, creio eu, Deus já permitiu tudo isso, o crescimento também de Jeremias, né? Porque ser adorador, pregador da palavra, vai passar por perseguições. Então, o único rei naquela época que conseguiu libertar Jeremias da prisão foi o rei Nabucodonosor. Nesse tempo, ele foi levantado, né? Creio eu que foi permissão de Deus que colocou ele ali para conseguir libertar Jeremias da prisão. E passando todo esse tempo, gente, além de predizer a invasão da Babilônia e do cativeiro, Jeremias também anteviu a destruição desse império no final de 70 anos de domínio e o regresso de judeus. Por que regresso dos judeus, gente? Mas que está esclarecido, porque um povo rebelde que não queria ouvir a verdade,
E o profeta Jeremias era o profeta que pregava a verdade, e por isso ele é conhecido como o profeta chorão, porque é muito complicado tentar colocar gente rebelde nos eixos, né? E foi assim que aconteceu com o profeta Jeremias. Eu vou falar quantos profetas do Senhor nos dias de hoje são levantados para pegar a palavra, a verdade. E eles vivem solitários, como Jeremias foi. Vive sendo aprisionados, né? E julgados, né? Quantos? Então, aqui, a visão geral de toda a história de Jeremias, para quem gosta da história dele, né? E quer saber mais detalhadamente sobre Jeremias, né, ele foi nascido em Anatote, essa cidade é perto de Jerusalém. Ele tinha a família dele, que era de origem humilde. Eu não vou citar os nomes deles aqui agora para esse vídeo não ficar grande. A perseguição dele de sofrimento foi muitas, né, por ser um profeta que pregava a palavra, pregava a verdade, e o povo não queria ouvir, eles olhavam para trás e adoravam outros santos, outros deuses. Tá? Aí ele viveu até a morte, né? Falando e pregando a palavra, profetizando. Até a morte, ele foi fiel com o Senhor. Até a morte, ele viveu 70 anos, Jeremias. Ele foi levantado, alguns estudiosos, em alguns lugares que eu pesquisei sobre a vida de Jeremias, ele foi levantado aos 10 anos. Em alguns outros livros fala que foi a partir dos 19, mas com certeza ele já foi chamado no ventre da mãe, como eu já citei várias vezes agora no vídeo. Então Jeremias teve a missão na terra de pregar a palavra, a verdade, e mostrar e abrir os olhos daquele povo de Judá, né, aquele povo lá de Israel, da região de Israel. Mas a missão dele foi até 70 anos, até a morte, ele foi pregar, ele foi fiel com Deus e cumpriu a missão dele aqui na terra. Então todos nós temos uma missão na terra, né? Vai doer, vai ser perseguido, vamos ser, né? Vamos receber pedradas, vamos ser caluniados. O povo, os Jeremias de hoje são caluniados, vão chorar muito, porque fazer a vontade de Deus e se colocar na posição e obedecer para pregar a palavra, pregar a verdade, dói. E eles vivem mais solitário como Jeremias vivia, porque falar a verdade ninguém quer ouvir, né? Ouvir a verdade ninguém quer. E o que eu posso falar mais? Jeremias, ele foi proibido de casar. Ele pagou um preço também por isso, para poder fazer a missão dele na terra. Ele não casou e ele foi proibido por Deus para não ter casado, né? O chamado dele era muito forte na terra. Ele foi especial por Deus. Em Jeremias 1, 4, 19, ele fala, né, que Deus chamou ele no ministério profético. Então, o ministério dele era de profecia, de profetizar a verdade, né? Então, quem tem esse chamado que o Jeremias teve, passa por perseguições, vive solitário, vive sendo perseguido, entendeu? Vive sendo aprisionado também, né? Pode ser não uma prisão material, mas vive sendo aprisionado pelas provas, pelas lutas e perseguições. Jeremias chorava muito, gente. Como diz, né? Ele é conhecido como profeta chorão. Mas apesar de tudo isso, ele não desistiu. Ele continuou até o final. E uma coisa que eu quero passar aqui. Os escolhidos de Deus, como o profeta Jeremias, para fazer a missão, eles não se sentem capazes. Se sentem pequeninos, entendeu? Diante dessa missão que é muito forte. Né? Pregar a verdade e falar o que é verdade dói, porque vai ser perseguido. E aqui fala, ó, no livro, no capítulo 7 de Jeremias, sobre a promessa, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais nos dias em que vos tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisas alguma acerca de holocausto ou sacrifício, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vos serei o meu povo,
e andai em todo o caminho que eu vos mandar para que vos vá bem. Então, Jeremias passava isso para aquele povo. E foi claro, ande no meu caminho para que tudo vos vá bem. Mas não ouviram. O povo não ouvia, o povo era rebelde, como o povo de hoje é, né? A gente fala, olha, não vai por esse caminho não é da vontade de Deus, esse caminho não vai te levar à terra prometida. Mas o povo virava para trás e preferia adorar pedra, né? Porque adorar outros deuses. E aí aquilo que Deus tinha prometido para eles, que eles, se fossem para aquele caminho, eles iam alcançar a terra prometida, eles não queriam, eles retrocediam, olhavam para trás. Aí é onde o profeta Jeremias chorava, porque ali ele tinha que continuar a missão dele para aquele povo rebelde. E ele falava, não adora esse Deus, e o povo virava para trás e adorava. E aí na Bíblia fala que foram 40 anos, profetas chorando e pregando para esse povo rebelde. E aí, mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Andaram sempre com seus próprios conselhos, como muitos hoje andam, né? Quantos filhos rebeldes tem hoje na terra? Quantos? Quantos retrocederam e não estão diante da promessa do Senhor? As promessas não se cumpriram até se transformarem em maldição devido à sua rebeldia e não dar ouvido e distrair com as coisas que não vêm da parte de Deus, idolatrando outros deuses, né? Muitas vezes não é só santo não, muitas vezes é a TV, muitas vezes é uma coisa que te tira do foco da promessa de Deus. Tudo isso faz que você adore outras imagens, outros deuses. E aí fala aqui, gente, mas andaram aos seus próprios conselhos. Muitos querem andar conforme sua vontade. Não tô nem aí, eu vou andar no meu caminho e acabou. Foi esse caminho que eu prefiro, é mais fácil, né? A gente sempre acha assim, onde está mais fácil, facilidade, esse que eu vou. E muitas vezes, para você alcançar a terra prometida, você vai passar por caminhos mais difíceis, né? Pode ser uma doença para chegar até a terra prometida, pode ser um desemprego, pode ser não sei qual é, entendeu? O caminho que você vai ter que passar, que pode ser estreito para você, mas vai te levar à terra prometida. Por que eu estou falando isso? Porque para Deus te abençoar, muitas das vezes a gente precisa passar pelo vale, pro crescimento, e a gente só cresce passando por algumas coisas na vida que vai ter que ter processo, vai ter que ter lapidação. E aí, desde o dia em que os vossos pais desde o dia que seus pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, profetas, todos os dias, madrugando e enviando-os, mas não me deram ouvidos, como sempre, né? Nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, fizeram pior do que seus pais. Quer dizer, fizeram coisas piores do que a geração passada, né? Se a geração passada era rebelde, o povo daquele tempo era mais rebelde ainda. Então, aquele povo estava embaixo da maldição, aquele povo de Judá. Enquanto o povo de hoje está como aquele povo de Judá, embaixo da maldição. Está abaixo da maldição, não está querendo dar ouvido àquele líder, aquele povo que Deus escolheu como profeta Jeremias para pregar a verdade. Esses profetas muitas vezes choram, porque eles estão ali falando, não, vai por aquele caminho. Por mais que aquele caminho tenha espinhos, é o caminho que te leva à salvação, é o caminho que vai te levar à terra prometida. E quantas pessoas têm promessas do Senhor aí, que estão retidas, que estão atrasadas por causa da rebeldia, como aquele povo de Judá. Quantos Jeremias de hoje têm chorado, porque têm falado a verdade e o povo estão odiando, né? Estão jogando pedras, e muitos profetas como Jeremias ficam isolados. Mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais, como eu já tinha falado. Aí dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos, chamá-lo-ás, mas não te responderão. Eles dirás, uma gente é esta que não dá ouvido à voz do Senhor, seu Deus? Quem é essa gente, né? E não aceita a correção?
Eu acredito assim, seria muito bom se todos os filhos fossem obedientes a seus pais, né? E ouvissem a voz do pai. Seria muito mais fácil criar um filho. Quantas coisas, né, o mundo teria se anulado de problemas que existe hoje por falta de obediência, né? E assim também é agora, né? O povo que não obedece à voz do Senhor. Quantos profetas já morreram até, né? Porque foi ali para aquela terra rebelde, o povo não escuta. Quantas coisas Deus prometeu para mim, para você, aqui na terra, né? E ela não se cumpriram porque a gente acaba retardando a bênção do Senhor por causa da rebeldia. E Deus, né, ele não aceita, tem pessoas que não aceitam a correção. Já recebeu a verdade, se arrancou da sua boca. Então é isso, gente. Essa palavra eu gostaria de deixar para meditação, né? Para meditação desse profeta Jeremias. Quem puder ler mais a palavra, o livro de Jeremias. Eu acho que vocês entenderam a mensagem, como eu também estou entendendo a mensagem do Senhor. Então, assim, quando o Senhor usar um vaso, o profeta da terra, porque ele usa, ele não escolhe cor, ele não escolhe aparência e nem idade. Como Jeremias também foi escolhido bem novo, Deus levanta o que ele quer, como ele quer e na hora que ele quer. E ele usa as pessoas como um canal para falar. Se você recebeu uma mensagem de correção, agradeça, porque vem do Senhor. E o Senhor, quando ama o filho, ele corrige, né? E não deixa que as promessas do Senhor retardem ou continue retardando a sua vida de você alcançar aquilo que Deus prometeu por causa da rebeldia. Amém? Deus abençoe, que você possa meditar nessa mensagem de hoje, que a palavra do Senhor chegue a cada um de uma forma individual e que você possa entender o processo de Deus na sua vida. Tenha uma boa noite e eu vou pedir para o Espírito Santo estar colocando outro tema, outro livro da Bíblia no meu coração, para eu sentir do Senhor, e eu estarei estudando e postando aqui, ok? Deus abençoe e tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus.